O Corinthians mira reforço de peso para o meio de campo e negocia com craque que brilhou em grandes clubes brasileiros e internacionais. Jogador argentino pode ser a peça-chave para alavancar as ambições do Timão na temporada 2025. Expectativa cresce. Confira. Léo Mana ganha destino junto a Pedro Raul após Corinthians e Guarani. Precisa emprestar. Lateral acabou se destacando negativamente na partida na Neoquímica Arena, pelo Paulistão. O time reserva contra o Guarani. O Corinthians entrou em campo na noite deste domingo, 23, mais tranquilo na última rodada do Campeonato Paulista. Já classificado para as quartas de finais, o Timão pegou o Guarani com um time cheio de mudanças em relação ao jogo contra a Universidade Central, na última quarta. Pensando no jogo de volta da Libertadores, Ramon Dias vem com um time reserva, apenas com Hugo Souza de titular. Alguns, inclusive, ganharam uma oportunidade de ser observado no elenco, como Félix Torres, Charles e Mike. Romero marcou 2 vezes pelo Timão, enquanto Rafael Bilu e João Marcelo fizeram pelo Bugre. E um dos mais criticados pela torcida nas redes foi justamente Léo Mana, que não conseguiu ter uma boa apresentação jogando pela lateral direita. A torcida perde a paciência com o lateral. Abre aspas. Não existe mundo onde Léo Mana será titular do Corinthians um dia. Esse cara é muito ruim e o que me irrita é essa cara de bravinho dele, como se tivesse qualquer moral para reclamar, disse um torcedor. Teve até torcedor que sentiu falta de um lateral que saiu recentemente. Isso não é uma crítica ao Léo Mana, mas eu acho que o Corinthians se precipitou em muito liberando o Fagner, reclamou. Além do lateral, outros jogadores tiveram a apresentação desaprovada pela Fiel. Não faço a menor ideia do que o Léo Mana, Héctor Hernandes, Félix Torres, Charles e Palácios fazem no Corinthians, detonou outro torcedor. Próximo jogo do Timão. Nas quartas de finais do Campeonato Paulista, o Corinthians irá enfrentar o Mirassol no dia 1 de março. Vale destacar que o confronto é em jogo único. Em caso de empate, a decisão irá para os pênaltis. Como fez a melhor campanha, o Timão joga em Itaquera. Mas enquanto isso, no meio de semana o Alvinegro terá um desafio importante pela Copa Libertadores. Nesta quarta, às 21h30, o time do técnico Ramon Dias recebe o União Central da Venezuela. Após empatar em 1-1 em Caracas, o Timão precisa vencer na Neoquímica para avançar. Ramon Dias autoriza e Corinthians aceita negociar o meio-campista ao Ceará com condições definidas. Volante reforçou o elenco do Corinthians ainda na temporada de 2024. Charles na mira do Vozão. Com 7 participações na atual edição do Campeonato Paulista de 2025, Charles ainda não engrenou com a camisa do Corinthians. Reforço da temporada passada, o volante chegou com possibilidade de se tornar titular com Ramon Dias. Até o momento, isso não aconteceu. Em negociação junto ao Midtjylland, da Dinamarca, a diretoria de Augusto Melo investiu cerca de 1,6 milhão de euros, cerca de 9,7 milhões de reais, na cotação da época, com um contrato válido até dezembro de 2028. A atual janela de transferências segue aberta. Nos bastidores, o Ceará demonstra um interesse em contratar Charles. Recentemente, o Vozão também contratou, por empréstimo, Pedro Raul, jogador pouco utilizado pela comissão técnica. Mais um indo para o Ceará? De acordo com informação divulgada pelo Jorge Nicola, no canal no YouTube, o Corinthians aceita negociar Charles, mas a ideia do clube é receber uma quantia financeira durante o período de empréstimo. O Ceará seria o responsável por 100% do salário do volante. Dessa forma, caso o Vozão não esteja disposto a atender os pedidos do Timão, esse acordo, dificilmente, deve acontecer. Por outro lado, segundo Lucas Pedrosa, o atleta acredita que pode recuperar espaço dentro do elenco e dar a volta por cima. Até o momento, não há uma negociação. Pela postura do próprio jogador, a transferência não deve ocorrer. Com a camisa do Esporte Clube Corinthians Paulista, Charles soma 31 partidas realizadas, um gol marcado e uma assistência. O Corinthians vai contratar alguém. Diferente dos outros times de São Paulo, o Timão ainda não trouxe reforços para o elenco de Ramon Dias. Com detalhes também divulgados pelo portal especializado no Timão, a equipe ficou perto de contratar Angeleri, do Retafe, conforme noticiamos no vídeo anterior. A questão financeira atrapalha a diretoria a planejar quais serão os reforços na atual janela de transferências. Caso queira contratar um novo atleta para a fase final do Paulistão, o clube possui até o dia 28 de fevereiro. Contra o Guarani, Thales Magno busca titularidade e mira decisão da Libertadores. O atacante Thales Magno deve entrar como titular neste domingo. Para o duelo, o técnico Ramon Dias entrou com um time alternativo,
pensando na decisão da Libertadores na próxima semana, contra o Universidade Central. O atacante Thales Magno deve entrar como titular neste domingo. Artilheiro do Timão na temporada, o jogador corintiano é apenas uma opção entre os reservas. Thales, porém, terá mais uma chance de mostrar serviço para o treinador contra o Guarani. É assim, conquistar uma vaga entre os 11 titulares na grande decisão da Libertadores. Abre aspas. Estou buscando meu espaço. Todos os atletas são bem competitivos e estão em grande momento. Quem o professor escalar, a gente estará bem servido, independentemente de eu jogar ou não. Quero jogar como titular. Eu quero ser um titular. Vou continuar fazendo meus números, fazendo bons jogos, para que a oportunidade chegue, disse Thales Magno. O Corinthians está de olho em um reforço de peso para o meio de campo e, de acordo com as últimas informações, Matias Aracho, ex-jogador do Atlético Mineiro e atualmente no Racing, pode ser o próximo grande nome a vestir a camisa alvinegra. Com a janela de transferências de verão europeu em andamento, o Timão se prepara para garantir a contratação de um jogador que tem o potencial de agregar qualidade e dinamismo ao setor, tão cobrado pela torcida nos últimos tempos. Aracho, que fez história no Galo, é visto com bons olhos pela diretoria corintiana. A negociação está em andamento. Embora ainda não esteja oficialmente fechada, o clube paulista está disposto a investir cerca de 2 milhões de dólares, aproximadamente 10 milhões de reais, para selar o acordo ainda nesta janela. O interesse do Corinthians em Aracho não é recente. Desde que ele deixou o Atlético Mineiro para retornar ao Racing, o nome do meia argentino se manteve na pauta de clubes brasileiros interessados em sua contratação. Entre 2017 e 2020, Aracho teve uma passagem marcante pelo Racing, com números impressionantes: 21 jogos, 12 gols e 9 assistências. Ele foi uma das peças-chave do time que conquistou o Campeonato Argentino e a Copa de Campeões, ambos em 2019. Não demorou muito para que sua habilidade e faro de gol chamassem a atenção de clubes maiores, e foi assim que ele se transferiu para o Atlético Mineiro no início de 2020. No Galo, o meio-campista argentino se consolidou como um dos principais jogadores da equipe, sendo fundamental nas conquistas de títulos importantes, como o Tetracampeonato Mineiro de 2021 a 2025, o Brasileirão de 2021, a Copa do Brasil de 2021 e a Supercopa do Brasil de 2022. Foram 191 jogos, 23 gols e 13 assistências. A sua versatilidade e presença em momentos decisivos fizeram dele um ícone da torcida atleticana e um dos pilares de uma das fases mais vitoriosas da história recente do clube mineiro. A chegada de Aracho ao Corinthians traria uma grande qualidade técnica ao meio de campo do Timão, preenchendo uma lacuna importante no elenco. A diretoria corintiana busca um jogador que, além de criatividade e visão de jogo, tem experiência em competições de alto nível, algo que Aracho tem de sobra. Sua chegada ao time poderia ser o empurrão que o clube precisa para alçar voos mais altos nesta temporada. Embora nada tenha sido confirmado oficialmente, as movimentações nos bastidores indicam que o Corinthians está tomando as providências necessárias para avançar nas negociações. E aí, fiel torcedor, você acha que o Matias Aracho é um bom reforço para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor. E só para você que ficou até o final desse vídeo, garanta agora mesmo a camisa oficial do Corinthians ou a caneca personalizada. Link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Não perca essa oportunidade.